Graça e paz, meus queridos, estamos aqui mais uma vez nesta manhã para tratarmos do estudo bíblico da Escola Dominical da Igreja Metodista Central em Talcara. Nós estamos falando sobre as 3 coisas mais importantes em sua vida e a primeira delas é o Espírito Santo de Deus. Já vimos anteriormente que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele está conosco. Ele sempre esteve conosco. E agora, mais do que nunca, nós precisamos muito da presença do Espírito Santo conosco, pois estamos vivendo momentos difíceis, momentos de confinamento, mas nós não deixamos de ter a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso estamos aqui nesta manhã para estabelecermos também a comunhão com os irmãos e estudarmos mais da palavra de Deus e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E falando em palavra de Deus, hoje nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, ele é o autor da palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas duvidam ou questionam, mas será que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdadeiro? Será que aquilo ali realmente é a profecia de Deus para as nossas vidas? Então nós vamos ver aqui nesta manhã que o Espírito Santo de Deus, ele é o autor da palavra de Deus. Lá em 2 Pedro 1:21 está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos que vários escritores escreveram os livros da palavra de Deus, mas apesar da Bíblia ter vários autores, vários escritores, ela só tem um autor, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, essa Bíblia que você tem aí na sua casa, que você tem em suas mãos, que você medita, lê e que te orienta e que te ajuda no dia a dia, ela é, na verdade, um presente do Espírito Santo de Deus, para realmente te confortar, te consolar, te instruir, te direcionar, te trazer paz, te trazer alegria, te trazer consolo, porque nessa palavra há poder. E lembrando disso, do poder da palavra de Deus, nós temos também que destacar que muitas das vezes nós precisamos levar uma palavra amiga, evangelizar, estar falando de Deus, e às vezes nós ficamos somente nas nossas palavras. E as nossas palavras não têm poder, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Por isso que está escrito na palavra de Deus que nós devemos inculcar, colocar na nossa mente. Nós sempre devemos ter na mente e no coração a palavra de Deus, para que quando a gente precisar de falar de Deus para as pessoas, a gente tem um versículo bíblico para citar, a gente tem uma passagem bíblica para partilhar, porque quando nós citamos, recitamos, mencionamos a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus começa a agir naquela pessoa. Então, se vamos orar com alguém que está precisando de cura, vamos ler a palavra de Deus, vamos profetizar, vamos tomar posse da palavra como profecia sobre as nossas vidas, que o poder do Espírito Santo irá agir. Então a palavra de Deus é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que salva, é uma palavra que traz esperança aos nossos corações. Então este é um dos atributos do Espírito Santo de Deus. E falando desses atributos, nós vamos lembrar dos frutos do Espírito Santo de Deus, que está lá em Gálatas 5:22 e 23. Eu vou estar lendo para vocês. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra os frutos do Espírito Santo, nada pode impedir que a alegria chegue ao seu coração, nada pode impedir que a fé se instaure no seu coração, porque são frutos do Espírito.
mantendo o Espírito Santo de Deus, mantendo a comunhão do Espírito Santo de Deus, você manterá todos esses frutos, você terá todos esses frutos do Espírito Santo de Deus, tão importante nesses dias em que nós temos vivido momentos de dúvida, de incerteza e muitas das vezes até por causa do isolamento social, nós às vezes ficamos abatidos, tristes, e aí vamos perdendo a nossa esperança e a nossa fé. Então é o momento de cada dia mais e mais nós nos achegarmos à comunhão com o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo de Deus nós possamos estar cheios de paz, cheios de alegria, com o nosso coração restaurado, crendo que o Senhor sempre estará cuidando dos seus. Outra coisa importante a falar sobre o Espírito Santo de Deus é com relação às nossas condutas, porque o Espírito Santo de Deus que mora em nossos corações, quando nós permitimos, quando nós abrimos os nossos corações, ele começa a cuidar, ele se importa de tudo, em tudo que vai acontecer com a gente. Ele se importa conosco nos mínimos detalhes, e quando nós praticamos coisas, seja por pensamento, seja por ação, seja por gesto, seja mesmo as nossas intenções lá mais íntimas, mais profundas do nosso coração, em que não agrada ao Espírito Santo de Deus, ele entristece, porque ele sonda os nossos corações, ele sabe tudo que está lá nos nossos corações. E a palavra de Deus, lá em Efésios 4, de 29 a 32, vai dizer assim, olha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, toda ira, toda ódio, amargura, toda gritaria, blasfêmia, toda maldade deve ser tirada de dentro de nós. É claro que talvez você possa estar falando assim, olha, mas é muito difícil, a todo momento nós somos bombardeados por notícias que não nos agrada, que nos entristece e que a gente acaba transferindo às vezes a nossa tristeza, a nossa decepção, acaba traduzindo isso em raiva, e a gente acaba transferindo isso para as pessoas que estão à nossa volta, mas isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Mas na condição de carne, de humanos que nós somos, é impossível a gente não se decepcionar, a gente não se irar. Mas a palavra de Deus também diz, irai-vos e não pequeis. E aí eu lembro daquela ilustração de que nós não podemos impedir que um passarinho venha e pouse a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Então é assim que tem que ser. A ira, a gente não pode impedir muitas das vezes que a ira chegue, que a tristeza, a decepção, a raiva, mas nós não podemos deixar que nenhum desses sentimentos faça morada em nossos corações. Eles não podem se aninhar em nossos corações, mas eles têm que ser retirados, eles têm que ser rejeitados. E é com o Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir, tirar todos esses sentimentos do nosso coração, da nossa vida, do nosso pensamento. Porque lá em Efésios 4, 29, nós vimos, que o Espírito Santo de Deus não quer que saia da nossa boca nenhuma palavra
que seja torpe, mas que saia da nossa boca somente palavras que possam promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então tem que ser palavras benditas, palavras que edificam, palavras que vão construir, palavras que vão levantar aqueles que estão caídos, vão reanimar aqueles que estão desanimados. Nós devemos ter sempre uma boa palavra, uma palavra de ânimo, e às vezes nem nós mesmos estamos com todo esse ânimo, mas com o Espírito Santo de Deus nós somos renovados dia a dia e nós vamos conseguir, mesmo em meio a tantas lutas, em meio a tanta tribulação. E sempre que nós estivermos em dificuldade, nós podemos contar com uma coisa maravilhosa, que é a intercessão do Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós. Lá em Romanos 8:27 diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa linda. E lá em Romanos 8:34 nós temos assim também, olha, Jesus também está no céu orando por você. Olha o que fala lá em Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além da intercessão do Espírito Santo de Deus, nós temos também a intercessão de Jesus, que ressuscitou, que está lá no trono ao lado do Pai, e Ele está intercedendo por nós. Então, qualquer que seja a sua angústia, a sua aflição, esses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, momentos árduos, momentos difíceis, momentos inseguros, que a gente não sabe nem o que pedir, nem o que pensar, nem o que falar para Deus. Muitas das vezes nós ficamos sem palavras para orar, porque nós sabemos que direção tomar, nós não conseguimos vislumbrar como vai ser o dia de amanhã, o que vai ser do futuro do país, do futuro do mundo. Não sabemos até quando vamos ficar enfrentando esta batalha contra esse vírus. Então, toda essa incerteza, toda essa insegurança, às vezes nos deixa fragilizados sem saber como orar. Mas é nesses momentos em que nós não sabemos o que expressar, nem o que orar, que nós devemos nos lembrar que nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus, que Ele intercede por nós. E o próprio Jesus está à direita do Pai também intercedendo por nós, né? Então, lá em Romanos 8:26 diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, a gente acha que o nosso clamor, o nosso choro não está sendo ouvido, a nossa aflição, mas o Espírito Santo de Deus, Ele também se aflige e Ele chora, Ele geme a nosso favor, Ele clama a nosso favor. Ele é o nosso aliado, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador. Nós podemos verdadeiramente contar com o Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida, e não está sendo diferente neste momento difícil que nós estamos vivendo. Nós devemos nos lembrar está escrito na palavra de Deus, que diz assim, olha, eu quero deixar essa palavra nesta manhã para você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o coronavírus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque diz assim a palavra de Deus, Paulo disse, né, na palavra, diz assim, olha, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não é maravilhoso? Nós sabemos que nada nos separa do amor de Deus, que nada pode nos afligir, porque o Espírito Santo de Deus é a dádiva de Deus para nós, é a revelação do amor constante de Deus para conosco, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa só, e nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, porque muitas pessoas estão aflitas e com medo de morrer. E se morrer, o que será? Não é? O que será? Não tem jeito mais. Depois que a pessoa morre, é o que a gente escuta. Agora não tem jeito mais. Mas para nós que cremos em Deus, até para a morte tem jeito. Porque a morte para nós significa uma passagem. Porque nós cremos na ressurreição em Cristo Jesus. Nós cremos que nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Ao contrário, quando morremos em Cristo, o Paulo disse que é lucro, morrer em Cristo é lucro. Por quê? Porque se morrermos em Cristo, estaremos com Ele na glória eterna. Estaremos junto do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que nesta manhã você possa mais uma vez estar se conscientizando da importância da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, de você se achegar ao Espírito Santo de Deus, de você chamá-lo, convidá-lo para fazer parte dos seus pensamentos, dos seus atos, do seu dia e de tudo que você realizar enquanto você aqui na terra estiver. Que o Espírito Santo de Deus seja o seu conforto, o seu consolo, o seu ajudador. Invoque o nome dele e ele virá ao seu encontro. Nós vamos continuar ainda estudando mais e aprendendo mais sobre essa pessoa incrível, maravilhosa, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus e da sua importância para a nossa vida e especialmente para a nossa sobrevivência em tempos tão difíceis os quais nós estamos passando. Creia, meu amado, que o Espírito Santo de Deus ele está disponível, ele está com você e ele vai te ajudar a vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Amém.